Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, terça-feira, 9 de setembro, nós estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Antes de tudo, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, pedimos a Ti, ó Pai, para a Tua glória, que em nome do Senhor Jesus venha guiar, meu Deus, conduzir pelo Teu Espírito as palavras a ser faladas, Senhor, nesta meditação. Em nome de Jesus, amém. Tenha aí, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, para conferir conosco. Hoje iremos fazer uma meditação um pouco diferente. Vamos falar de 3 pontuação e depois vamos tecer comentários de versículos que vamos ler, que se refere ao que vamos meditar. Título dessa meditação: Fanatismo ou fé sensata nas Escrituras? Vamos ler 3 pontuações, depois vamos ler os versículos e fazer comentários. Primeira pontuação: fanatismo envolve manipulação mental. A pessoa não tem direito de opinar do que é certo ou errado. É isso. O fanatismo, ele é algo que é manipulado pelo homem. São coisas que são dirigidas pelo homem. E aí o homem tenta de qualquer forma segurar as pessoas por meio de manipulação, para que fiquem como que escravas deles. Você simplesmente fica restrito a crer só naquilo que o líder espiritual embute na sua mente. É isso que a gente tem percebido através da mídia, o que tem se falado sobre o que é fanatismo. Mais adiante nós vamos falar dentro da Bíblia, como ter uma fé sensata. Já falamos disso em outras meditações sobre a fé sensata neste canal. Segunda pontuação: mesmo que o líder da seita ou religião esteja ensinando de forma distorcida, a palavra daquele líder é uma verdade absoluta para seus seguidores. É isto. Quando existem religiões, doutrinas criadas pelo homem, está escrito isso na palavra de Deus, que é a doutrina de homens. E as seitas, muitas seitas que nós temos visto aí, que se matam por amor àquela religião ou àquela seita. Nós vemos aí na mídia pessoas se matando, o homem-bomba se matando por causa de um Deus, mas um Deus que tem uma fé insensata. Porque o próprio Deus, ele diz na sua palavra que a morte e a vida pertencem a ele. Deus não manda ninguém se matar no nome dele. Deus manda amar, manda viver a consciência de uma fé adorada a ele em espírito, com inteligência. Terceira pontuação, e aqui terminamos falando sobre isso, algo a mais. Já a pessoa que tem uma fé sensata e equilibrada nas Escrituras vive em liberdade de espírito, vive com o espírito, a mente tranquila, sem nenhuma opressão e pressão de homens. Vive livre, porque o Evangelho da Graça é liberdade em Cristo.
isso possa ficar bem claro, pois sua fé não é manipulada, e sim é guiada pela revelação de Deus, pelas Escrituras. Agora sim, vamos entrar nas Escrituras. Primeiro ponto aqui, nós vamos falar a revelação das Escrituras. Olha só o que diz em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito, o Espírito da verdade, falando sobre o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Guiará aqui, no que está escrito na palavra de Deus. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus falando sobre o Espírito Santo, que nos ia guiar, ensinar a gente ser conduzido pela verdade de Deus. Aí lá na frente nós vamos ver como ter esse guia, o Espírito Santo, e como receber deles o entendimento das revelações da vontade de Deus pelas Escrituras. Agora, olha só, 1 Coríntios, uma epístola de Paulo, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem? O espírito do homem está aqui nele. O espírito do homem. Que existe o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, se falando aqui que o homem das coisas daqui dessa terra, eles sabem através da inteligência que Deus dá no espírito dele, que está dentro do espírito dele. Ele entende só das coisas daqui, da terra, como trabalhar, como fazer as coisas, como ter inteligência para se conduzir aqui nessa terra. Mas, olha só, se referindo ao Espírito Santo. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, para saber as coisas de Deus, ter o discernimento de entender como é a vontade de Deus pela palavra, só mesmo pelo Espírito Santo, a pessoa tem um discernimento. Portanto, há uma necessidade muito grande de ter o temor a Deus, nascer de Deus, aceitar verdadeiramente o Evangelho de Deus, porque é no Evangelho de Deus que o Espírito Santo atua. No Evangelho dos homens não há atuação do Espírito Santo. Que fique bem claro isto. Vamos para a fé sensata. Uma fé sensata, equilibrada, com senso. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: por cuja causa padeço, Paulo falando, também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos ter esse comentário agora. Paulo disse, por cuja causa também padeço isto. Ele diz que não se envergonhava de pregar o evangelho da cruz, o evangelho de Deus, por isso estava sendo perseguido, passando aflições, mas ele disse que não se envergonhava. Sabe por quê? Porque ele disse, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Ele sabia, pela mente, pelo Espírito, pelo entendimento, pela revelação do próprio Deus a ele. O próprio Deus se revelou para ele quando ele estava pensando que estava fazendo certo. Há tantas pessoas dentro das igrejas por aí afora pensando que está servindo a Deus da maneira correta, como Paulo. Paulo estava em uma seita chamada farisaísmo, fariseu, estava em uma seita. Então há pessoas que têm sido ensinadas de forma distorcida a palavra de Deus e pensam
que está pregando o evangelho da graça, pensa que está fazendo a vontade de Deus, mas deixa que está sendo conduzido por seita, vontades de homens. Mas Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, porque o próprio Deus se revelou para ele e ensinou por revelações do Espírito Santo a vontade de Deus aqui nas Escrituras. É isso que muitas pessoas têm que entender isso. Busque a Deus. Nós temos falado aqui, peça misericórdia a Deus. Senhor, me revele a tua verdade. Me ajuda a nascer de Deus, me ajuda a ter um encontro contigo, entender o que é o Evangelho da Graça e aprender contigo tuas palavras. E aí sim você vai saber em quem tem crido. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Ele viu o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus através de uma visão celestial. E nós temos falado aqui por nós mesmos. Tínhamos 17 para 18 anos, não éramos de religião alguma, que religião não salva, seita alguma salva, ensinamentos de homens, criados por homens, não salva. Somente o Evangelho de Cristo, através pregando aqui o Evangelho verdadeiro. E isso nós fizemos. Não entramos, não visitávamos igreja alguma, não era de nenhum segmento religioso. E nós falamos para Deus, Deus, eu quero te conhecer. Eu falei para Deus, Senhor, se tu existe, me mostre, fale comigo, me responda se existe vida eterna. Se quando eu morrer vai ter vida para mim, se eu vou estar ao teu lado. Eu procurei de forma particular e Deus me respondeu. Um amigo meu da minha escola, onde estudávamos, onde hoje ele é pastor, e nós ainda temos contato dele, pregou o evangelho genuíno da graça, e eu criei. Então eu não busquei riqueza, eu não busquei cura, eu não busquei nenhum interesse. Eu estava com interesse, com sede da salvação, e eu pedi a esse Deus, orei a esse Deus, falei com Deus pela primeira vez na minha vida, conduzi minha voz de todo o meu coração a Deus e Ele me ouviu. Então, eu sei em quem estou firmado. Eu posso falar igual ao apóstolo Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Aqui, ó, no próprio Deus que se revelou para mim e pelas Escrituras. Por isso que você fica firme. Você não é confundido. A palavra de Deus diz que aquele que crê em Deus, conforme as Escrituras, jamais será confundido. É isso que todos nós precisamos. Você que ainda não, não teve essa experiência com Deus, não conhece a Deus, fale com Deus aí mesmo onde você está. E você que está dentro de uma igreja e que vive uma vida manipulada por ensinamentos humanos, de homens, e não tem essa convicção, essa liberdade na sua mente de viver o Evangelho da graça, o Evangelho que te faz livre, que você não é manipulado por vontade humana. Você tem o seu tempo para a sua família, você tem um tempo para passear, você pode viajar, como na minha pessoa, estou de férias e vou viajar. A gente não é manipulado para ficar só dentro de igreja. Por favor, desperta, porque seitas prende a pessoa, manipula a pessoa, faz lavagem cerebral e as pessoas ficam só crendo naquilo que essas seitas por aí, ensinamento de homens, ensinam. Pelo amor de Deus, acorda para enquanto é tempo, para não viver servindo, estando dentro de uma igreja, pensando que está servindo a Deus de forma correta. E às vezes você está em uma seita, está sendo enganado por um ensinamento de homens. E Paulo diz, ó, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só, ele disse, estou certo, convicto. É isso que eu tenho falado para a minha família, para os meus parentes, meus pais, primos, tios, amigos, colegas, vizinhos.
principalmente para os meus parentes, para os meus irmãos, os quais nós já conduzimos muitos ao encontro com Deus, tios, primos, irmãos. Eu tenho falado para eles, todas as vezes que eu ia para Mossoró, eu falava do Senhor, da salvação, dava meu testemunho, e eles diziam: você ainda é crente, ainda é evangélico? Eu disse: sim, sou, e é para sempre. Eles, quando eu era em outro ano, nas minhas férias: você ainda é crente? Eu disse: sim, tem que ser para frente. Então eu tenho falado para eles: aceitei ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, a salvação em Deus, para ter a coroa. Quando eu aceitei a salvação pela graça em Cristo, eu falei para mim mesmo e falo para meus parentes até hoje, e para minha esposa, eu falo isso. Olha, a minha convicção é essa, que quando eu morrer estarei com o Senhor. A minha convicção é igual a do apóstolo Paulo: prosseguir ao alvo até receber a coroa. Essa é a minha convicção, de estar com o meu Deus, o meu Senhor, na glória. Essa é a convicção. Quando você está certo do que quer e do que vai à procura para conquistar, aí você vence. É isso. Então Paulo disse: estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que depósito é isso? Aí vamos falar de uma forma figurativa. Quando você abre uma conta no banco, aí ali você tem a senha, e ali você vai no caixa e deposita a quantia do dinheiro que você quer depositar. Então, é um depósito seu, é a sua fé. Paulo estava dizendo, em outras palavras: olha, aquilo que eu creio, que eu estou depositando no Senhor, eu sei que o Senhor vai guardar até aquele dia, e ali vai depois receber a coroa da vida. É muito maravilhoso quando você tem essa convicção. Essa convicção é muito maravilhoso. Vamos concluir agora com chave de ouro sobre as Escrituras, a palavra de Deus, porque nós cremos pelas Escrituras, baseamos nossa vida, em nossa fé, nas Escrituras, de forma particular, aprendendo com o Espírito Santo e não com homens, com o Espírito Santo. Olha só o que diz no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não como diz o ensinamento de igreja, de dogmas, de ensinamentos criados pelo próprio homem. Como diz as Escrituras: rios de água viva jorrarão do seu ventre. Em outra tradução, do seu interior. Aqui fechamos a Bíblia e o esboço. E queremos falar de uma forma bem amável, bem calma, com todos que vão ouvir esta meditação. Olha, meu amigo e meu irmão em Cristo, estamos aqui neste canal não porque queremos aparecer ou fazer isso que estamos fazendo, difundindo o ensinamento de Deus. Há mais de 2 anos, mais ou menos 2 anos atrás, estávamos caminhando aqui na cidade que moramos, no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim. Estávamos num canto meio que deserto, cheio de árvore, e ali estávamos orando a Deus. E Deus, por meio do Espírito Santo, falou aqui comigo, no meu espírito, na minha mente, que é Ele quem transmite, é o Espírito Santo quem transmite por meio dele, é transmitido as mensagens de Deus ao nosso espírito. Como temos lido, leia todo o contexto de 1 Coríntios capítulo 2. É o Espírito Santo que fala por Deus em nós. E Deus falou
em minha mente por meio do Espírito Santo. Faça o canal no YouTube e eu vou te usar em ensinamentos para curar muitas pessoas. Estou revelando isto e Espírito Santo faz a gente ficar muito tocado, porque quando você ama, você repreende. Há muitas pessoas aí que têm filhos que não repreende. O verdadeiro amor corrige, repreende. Leia, está escrito, livro de Hebreus, capítulo 12, que o Pai castiga, corrige aquele que ama. E Deus tem me escolhido com uma tarefa meio que árdua. O dom da exortação. Deus diz em sua palavra, aquele que tem o dom de misericórdia, de exortação, que exorte com misericórdia. Pois é, aqui estamos, fizemos esse canal e falamos palavras não de nós mesmos, nem por nós, por nossa vontade, não estaríamos aqui. Então, falamos para você com muito amor. Examine as Escrituras, fale com Deus e fale com sinceridade. Senhor Deus, me deu discernimento se estou te servindo de uma forma que não é coerente com as tuas verdades. Me revele, me ensine pela tua palavra. E se você que está meio que caminhando de uma forma distorcida de ensinamentos, seja humilde de espírito. O orgulho e a arrogância só vai fazer você ficar mais distante da verdade, da vontade de Deus. Nós temos falado, e este é um retrato naquilo que mais nós nos conduzimos a basear as meditações. Lúcifer era um querubim, um anjo, mas por que ele saiu da presença de Deus, foi retirado do céu e ele afermentou? Esse é o papel do diabo, iludir outras pessoas para arruinar, sair da verdade de Deus para também perder a salvação. E o que foi o fim dele? Foi tirado do céu. Assim é toda pessoa que é arrogante, soberbo, orgulhoso e que não aceita ser repreendido e não aceita a vontade de Deus como ela é. Eles preferem fazer do seu modo. O orgulhoso e soberbo é isso. A vontade dele é que tem que ser absoluta. Ele não aceita ser repreendido nem exortado. Então, aqui vai um conselho, meu, com muita sinceridade do coração. A maior virtude no ser humano é reconhecer seu erro, ser humilde de espírito, se esvaziar e fazer assim, se inclinar e pedir misericórdia a Deus. Então, medite bem nessas palavras. Tudo o que temos falado aqui não é de nós mesmos. O próprio Deus fala comigo. E Ele tem falado isso. Vou te usar para curar muitas pessoas espiritualmente e libertar, não através de oração, somente pela palavra. A palavra do Espírito de Deus, com a unção e com o temor de Deus, a uma pessoa aquebrantada e humilde, ela dilacera o espírito, a alma e o coração de todos aqueles que se inclinam com humildade para Deus. Deus abençoe. Ótimo dia, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.